Olá, o Estação Cultura está no ar aqui pela TVE, emissora pública dos gaúchos. Hoje tem destaque de estreia nos cinemas com a nossa colega da FM Cultura, a jornalista Jaqueline Chala. Também vemos uma reportagem sobre o concerto dedicado a Raul Seixas, da Orquestra de Câmara da UBRA, celebrando o Dia Mundial do Rock. E uma matéria sobre a nova publicação do jornalista Juremir Machado da Silva. Mas nós abrimos o programa com a música de Luciano Leães. Por favor. Vou tocar uma música do meu disco novo que se chama The Best of Me. You look at me, I look at you, and that's all we need to light a fire. I'll be alone. The best things in life are free. I got you, baby. Said I feel blue. We don't need no fancy stuff. Our love is enough. Baby, you got the best of me. We don't need no fancy stuff. I'm the king, you are the queen. We don't have no discipline. I got you, baby, and you got the best of me. I got you, baby, and you got the best of me. Muito obrigada, Luciano. Logo a gente conversa, né? Mas, por enquanto, nós vamos receber a jornalista Jaqueline Chala, da FM Cultura. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, Lilian. Hoje, para falar de um filme que está entrando em cartaz, que se chama A Vida de uma Mulher. É um drama belgo-francês. Ele é baseado no Guy de Maupassant. Aliás, essa novela do Guy de Maupassant já tinha servido de base para outros 3 filmes anteriores. Mas, certamente, esse com uma adaptação muito mais instigante que as outras. Até pela maneira como o diretor Stéphane Brisé resolveu adaptar a obra, amplificando as questões poéticas que ela trazia, mas principalmente as questões sociais. A Vida de uma Mulher é exatamente isso, a vida de uma personagem chamada Jeanne, que no século XIX vive numa região rural da França com os pais são fazendeiros, ela tem uma vida até certo momento idílica, né, como a gente pode ver em algumas imagens, e em determinado momento eles recebem a visita de um vizinho, esse vizinho agrada aos pais dela, sugerem que ela se case com esse vizinho. Ela aceita a sugestão, embarca numa pseudo-aventura romântica e, a partir daí, a vida dela começa também a mudar de acordo com as conformações que as personagens femininas tinham nessa época.
Por quê? Porque ela não apenas tem uma vida que é totalmente afeita aos afazeres domésticos, mas principalmente à sombra desse marido. Esse marido atrai, ela é obrigada a perdoar, inclusive instigada pela própria sociedade e pelos pais. E o tempo inteiro a Jeanne, que é essa personagem interpretada pela Judith Chemla, ela fica alternando as recordações dela entre os momentos idílicos que ela viveu mesmo dentro dessa relação com os momentos sombrios. Então, é assim, o filme é feito de elipses e de flashbacks que alternam esses momentos, mas principalmente mostram essa conformação das mulheres a uma situação social da qual elas não podiam fugir. E, em vista disso, o diretor Stéphane Brisé, inclusive, ele filma toda a história com uma tela próxima ao formato do quadrado. Não é uma tela retangular, é o quadrado. É um sentimento absoluto de aprisionamento dessa personagem. Um filme muito interessante que, inclusive, ganhou o prêmio da Crítica Internacional no Festival de Veneza em 2016. Legal, né? Ver entrar no circuito um filme francês, né? Exato, de tanta qualidade. franco-belga, muito bom. É na Normandia que se passa a história, Não, né? se passa todo na França, numa região rural da França. Na região rural da França. Exato. 1819, né? Exato, por aí. Em torno dessa época. Ele acompanha, na verdade, 20 anos da vida dessa personagem. Justamente por isso, né? A vida de uma mulher. É toda a vida dela entremeada por esses momentos e principalmente marcada por esse aprisionamento às convenções sociais, das quais ela realmente percebe que não tem como fugir. Perfeito, adorei a dica. Espero que todo mundo tenha gostado também. E aproveite, a gente agradece, Jaque. Tá certo, Até obrigada. semana que vem. Bom final de semana. Igualmente. Bom, e agora você confere a reportagem com o jornalista Juremir Machado da Silva, que acaba de lançar o livro intitulado Raízes do Conservadorismo Brasileiro, a Abolição na Imprensa e no Imaginário Social. Confere aí. – 1888 é um ano esquecido pela história branca. A afirmação é do jornalista e historiador Juremir Machado da Silva. No seu livro Raízes do Conservadorismo Brasileiro, ele revela detalhes sobre o fim da escravidão a partir de documentos dos arquivos da imprensa e também de outras fontes. Juremir, por que este ano estaria no esquecimento? Pois é, por várias razões. Primeiro, porque depois de um certo tempo, os negros começaram a crer que a abolição de 1888 teria tido dois problemas. Ela passou a ser vista como uma concessão da coroa, o que não é verdade. E segundo, ela não teria resolvido o problema dos negros. Eles teriam deixado de ser legalmente escravos, mas teriam sido jogados à margem, marginalizados. Portanto, eles acabam por se perguntar, comemorar o quê? Uma libertação que produziu marginalização e que não teria sido o resultado da luta dos negros, mas uma concessão. Então esse é o viés do esquecimento pelos negros. E tem o viés do esquecimento pelos brancos, que pode ser exemplificado de uma maneira bem direta. Nós temos o caso de livros de sucesso, best-sellers no país, do Laurentino Gomes. Ele fez 1808, 1822 e 1889. Ele pulou 1888. Ele escreveu livros sobre as três datas da história branca: a chegada da família real, a independência e a república. Por que ele não escreveu sobre 1888? A gente pode dizer que o século XIX no Brasil foi um século curto, um século breve. Ele começou em 1808 com a chegada da família real e terminou em 1888 com a abolição, porque a proclamação da República é consequência da abolição. A partir do momento em que aboliu a escravidão, o Império ficou praticamente liquidado. É preciso que os negros aceitem, compreendam, admitam que a abolição foi uma vitória deles, antes de tudo. Não foi uma concessão da coroa, nem de longe. A coroa acabou se dobrando, se submetendo, se esgueirava, ficou na saia justa, tinha uma certa simpatia, mas não queria se comprometer, não podia desagradar os cafeicultores do Rio de Janeiro, principalmente. Então ficou em cima do muro. A coroa
era o PSDB da época. Não se posicionava. Dava um passo para frente, 2 para trás. Então, a luta só se decidiu por 3 razões. Porque ela aconteceu fortemente nas ruas, com manifestações, com fugas em massa. Fugas em massa. Nos últimos anos, os negros debandaram. E com isso, eles foram objeto de muita violência. Mas eles conseguiram acelerar o processo. Ela se deu também no parlamento, onde gigantes parlamentares lutaram pelas leis gradualistas, ventre livre, sexagenários, e depois a própria abolição. Uma luta de gigantes. Ali teve gente imponente como Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e tantos outros. E ela se deu fortemente em jornais, pequenos jornais, panfletos combativos, engajados, apaixonados, onde brilharam grandes jornalistas, talvez o maior jornalista de todos os tempos do Brasil, negro, José do Patrocínio. Então, se a gente fosse pensar assim, quem foram os grandes líderes do processo de abolição? Foram negros. José do Patrocínio, André Rebouças, todos negros. Nos termos da época, mulatos, filhos de mãe negra com pai branco, mas negros. Então, os negros só têm a se orgulhar da abolição. Como esses fatos revelam paralelos, né, entre o Brasil daquele século e o Brasil de hoje? Muita coisa, por exemplo, a terminologia usada pela classe, pela elite da época é a mesma de hoje. O que dizia a elite brasileira um pouco antes, na semana principalmente em que se decidiu pela abolição? E a abolição foi costurada, decidida e feita em 6 dias, em maio. O que diziam os conservadores? Eles diziam assim, prestem atenção, vejam o que vocês vão fazer. A irresponsabilidade do que vocês estão fazendo vai quebrar o país. O que vai acontecer com esse país se toda a mão de obra for liberada? Isso é absolutamente irresponsável, impatriótico. Isso é um ato de falta de civismo. Nós queremos chamar vocês à responsabilidade, a um comportamento ponderado, a moderação. O tempo inteiro eles falavam disso. Irresponsabilidade, radicalismo, fanatismo, falta de patriotismo, todas essas coisas que se usa hoje. Tanto assim que o Paulino de Souza, que era senador pelo Rio de Janeiro, era um dos mais combativos, fez muitos discursos naquela semana decisiva, ele chegou a falar o seguinte, no desespero para tentar barrar, ele disse o seguinte, essa lei, a Lei Áurea, é inconstitucional, antieconômica e desumana. Inconstitucional. O escravo era propriedade do seu dono, como uma cadeira, como a cria da vaca, como eles diziam, como qualquer coisa. Outro aspecto, antieconômico. Que eles organizar a produção, eles queriam garantir a safra do café, eles queriam poder aproveitar mais 3 meses, mais 6 meses, mais 1 ano. Além de tudo, eles tinham uma grande preocupação de caráter financeiro. Praticamente todos os empréstimos para financiar a produção de café, eles eram garantidos, eles eram tomados no Banco do Brasil e garantidos com hipoteca de escravos. Então, tu pegava o dinheiro hipotecando escravos. Então, como é que ficariam as garantias? Esse era o problema. Inconstitucional, antieconômica e desumana. Por que desumana? Como vai ser desumana? Vai libertar os escravos? Porque ele teve um momento de cinismo total e ele disse a verdade. Eles vão ser jogados à morte. Como foram? Porque nada foi concebido para incorporar essa população. Não foi jogado à morte. Ele está dizendo, com ar falsamente penalizado, ele estava dizendo a verdade. Nós fazemos um breve intervalo e já retornamos com mais Estação Cultura para você. O Dia Mundial do Rock está sendo celebrado com um concerto especial no Teatro São Pedro. Com regência do maestro Tiago Flores, a Orquestra de Câmara da UBRA apresenta sucessos com Raul Seixas, com convidados especiais.
controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Eu comecei a pensar sobre ele em janeiro desse ano e imaginar, assim, quem eu convidaria, quais as músicas, fazer o setlist. Então, isso, né, tem que pensar para poder ter diferenças timbrísticas no show, né? Orquestra com vocal, com vocalistas, artistas e tal. Então, depois que eu montei o setlist mesmo, aí sim eu fiz o convite, né? E já imaginei cada música para cada um dos cantores. Ainda bem que eles aceitaram o convite, né? O Ike, o Teddy, o Tonho e o Vocal Tact, porque ficou muito legal. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Não existe um show que a gente vai fazer que a gente não ouça lá no meio da plateia, às vezes na frente, às vezes no fundo, às vezes no meio, alguém gritar, toca Raul. Esse é um símbolo do rock nacional, entendeu? Que todo roqueiro tem que saber tocar uma música do Raul pra gente fazer um show, assim, de algum momento, ó, vamos tocar aquela do Raul, entendeu? E o Nenhum a gente já gravou Metamorfose Ambulante num projeto, a gente participou de um disco tributo ao Raul Seixas, onde a gente gravou Tente Outra Vez. E é um cara que dá vontade de tocar todas as músicas, né? Porque ele era realmente um gênio. Os grandes gênios da música, eu diria da música universal, se ele cantasse em inglês, porque as ideias dele, as poesias dele, são de um nível de inspiração universal. Qualquer pessoa que saiba traduzir grandes poetas da língua inglesa sabe que a poesia do Raul e a genialidade dele é de um nível altíssimo no planeta Terra, da história da humanidade. Entendeu? Então, o Raul Seixas cantando em português, colocando as suas ideias transgressoras, né? Desde da época do que ele surgiu, que era uma época em que a contracultura tinha um valor muito grande. Ele era um representante da contracultura na língua portuguesa, né? No momento que tinha um grande movimento hippie, e na década de 70, né, quando ele surgiu, ele tinha esse enfoque, assim. Então, é um cara que tem ideias. Para confirmar isso, o maior parceiro dele era o Paulo Coelho, que é um escritor reconhecido no planeta Terra. Então, quer dizer, o Raul Seixas é uma cabeça privilegiada, são ideias que a gente tem que cultivar e tem que revisitar sempre, porque é coisa que ajuda a gente a viver melhor. Por conta da grande procura de ingressos para o show, o maestro Thiago Flores realizou nesta quarta um ensaio aberto do espetáculo. E quem quiser assistir a orquestra da Ubra no concerto Toca Raul, nesta quinta-feira é a última chance aqui no Teatro São Pedro, a partir das 9 da noite, em Porto Alegre. É a memória do rock. É o rock brasileiro e é quem fez o que queria e não se limitou. Foi além e encantou todo mundo. O que você curte, Raul? Eu acho que ele fala vários assuntos que são coisas que são muito importantes na nossa sociedade, né? Que as pessoas pensam bastante e que são coisas que normalmente a maioria das pessoas não tem coragem de falar ou de admitir e tal. E também eu curto porque a minha mãe, ela também ouve, várias pessoas que eu conheço também ouvem. Eu acho que é uma música que ela fala bastante sobre as pessoas, assim, ela é bem boa, assim, de ouvir também. Atinge de 8 a 80, né? E engraçado, quando eu era adolescente, eu já estava naquela fase do final do Raul, né? Já ali um pouco antes dele se juntar com o Marcelo Nova, né? Eram os discos atuais dele, né? Mas daí depois a gente começa a escutar a discografia inteira, né?
Tava pensando que o Raul, ele é um pouco Tim Maia, assim. Os caras que pegaram muita coisa americana e tal e revolucionaram a própria música brasileira, né? No caso, o Tim Maia foi mais Brooklyn, Nova York e tal. Mas o Raul Seixas tem ali o Tennessee, o Mississippi, que é a coisa country dele, muito forte, né? Trouxeram pra cá e bem na época também da ditadura, assim, acho que eles batiam a idade mais ou menos, né? E os dois misturaram também com o baião, misturaram o rock and roll, a soul music com o baião, então eu acho que o Tim, Raul são os grandes, assim, da música brasileira, então eles são eternos e vão, que nem Beatles também, sabe, atinge de criança, de 8 a 80 mesmo. Eu aprendi o segredo da vida. Trocar experiências e mostrar a indústria criativa no interior do país. Essa é a ideia do ProduçãoRS.com.br, projeto contemplado pelo Festival Empreendedor Cultural. Conosco estão aqui a produtora Cláudia Kunst e também a nossa atração musical do dia, Luciano Leães, que nos falam mais sobre esse evento. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem? Como é que tá aí? Obrigada. Tudo bom. Vamos começar contigo, então, Cláudia. Explica, então, para o público, assim, bem, o que significa esse evento, qual é a ideia de vocês? A gente sabe que tem uma conexão aí cultural bem grande com outros estados e até com outro país, né? Exato. Conta pra gente. Isso aí. O ProduçãoRS.com.br ele foi contemplado pelo Prêmio Empreendedor Cultural na sua 3ª edição, que é um projeto, um prêmio que ele é da Cida Cultural e com patrocínio da RGE Sul. Está na 3ª edição, né? E dessa vez o Produção RS, ele vai trazer 4 produtores que são oriundos de outros estados do Brasil, né? Mais especificamente São Paulo, Santa Catarina e Paraíba, e também da Holanda, né? E esses produtores estão levando a 2 irmãos agora no final de semana, dias 15 e 16 de julho, produções que eles estão realizando, né, como oficinas de dança, vai ter rodas de bate-papo e também apresentação musical. Né? Então, são essas várias atividades que vão acontecer em 2 dias, em 2 irmãos na área central. Então, a ideia é discutir, né, como é que está a produção cultural por aqui, ter esse contraponto, né? É isso aí. Exato. Essa foi a principal ideia do projeto, né? É a gente poder entender como se faz a produção cultural em outros lugares, com pessoas daqui e vice-versa. Né? Então, a gente está trazendo esses 4 produtores, porque em outros estados a produção cultural, embora, né, seja algo amplo e entendível como cultura, existem algumas particularidades. Né? Então, a gente está trazendo esses produtores que já atuam aqui no Rio Grande do Sul há bastante tempo, mas que ainda tem esse link com seus locais de origem. Né? Então, o Hope, por exemplo, que é um dos nossos convidados, ele vai fazer uma mostra de cinema, né, de documentários, e vai ter dança popular, dança de rua, e então o Luciano Leães, inclusive, é um dos nossos convidados do projeto, né, que vai tocar no domingo, então, a partir das 18h30. Bom, vamos falar então o que vai ter por lá, né? O Luciano também. Fala primeiro da tua participação aí, Luciano, e depois vamos falar aí das outras atrações. Assim como a Cláudia, nesse projeto, gosta de aglutinar as pessoas, assim, né? Reunir o pessoal, assim, para troca de experiências, assim, e de vivências, né? Eu costumo fazer isso nos meus shows também. Então, a princípio, o show seria uma apresentação minha do projeto Piano Night, que eu costumo fazer, que é piano e voz. Tem um piano lindo, inclusive, lá, né? No lugar onde vai acontecer o evento. Mas eu já convidei o Ronaldo Pereira, que é um grande saxofonista aqui de Porto Alegre, e um grande amigo e grande guitarrista meu da Argentina, Martín Borges, tá? Que eu tive fazendo uma turnê na Argentina agora recentemente. Lá eu conheci o Martín, que foi quem organizou, e ele vai estar por aqui, então eu vou levar o Martín. Então, além do Piano Night, vai ter uma atração internacional aí para prestigiar esse projeto tão legal aí da Cláudia. Para contribuir ainda mais. Mas vai ter bate-papo, vai ter... O que vai ter por lá? Fala da programação aí pra gente. Bom, ela inicia no sábado, às 11 horas da manhã, com uma oficina de hip-hop. Logo depois vai ter uma batalha de street dance, né, danças urbanas, que aí é produzida pela Gabriele Souza, aqui de Porto Alegre, que ela é de Santa Catarina, né, ela trabalha nessa área. Na sequência tem uma oficina de frevo e carimbó, com a Denise Azeredo, que é de Voti, né, natural da Paraíba, e aí ela vai fazer essa oficina
E assim, é bom falar que é tudo gratuito, né? Tudo de graça, o pessoal pode chegar Exatamente. na Destaca hora, aí. não tem inscrição, só chegar e participar. E aí, logo depois, ainda no sábado, vai ter a Rita Mazini, né? Que ela, na verdade, é quem está fazendo a produção da parte que o Luciano está se apresentando, né? Vai ter uma roda de bate-papo com ela. E logo depois, então, isso tudo na Praça do Imigrante Dois Irmãos, tá? Logo depois, às 18h30, a gente faz a abertura oficial. Às 19 horas, então, é a mostra de cinema com o Hope Chapman, que é da Holanda. Olha que legal. Tá? Muito Isso legal. tudo no sábado. Aí no domingo entra a partir das 15h30, tudo no Espaço Cultural Antiga Matriz. É a apresentação da Denise, de Danças Populares, da Gabriele. E às 18h30 a gente encerra com o Luciano e o convidado, que foi uma surpresa pra gente também, bem legal. Ele tá agregando aí. Muito legal. 10 segundinhos aí, tu quer divulgar algum projeto teu aí, Luciano? Na real, eu só queria falar que é um prazer participar aqui. Quero agradecer a Cláudia, a Rita aí, né, por essa oportunidade aí. E falar que com certeza vai ser muito legal a galera de Dois Irmãos lá que aparecer, com certeza vai curtir aí bastante o som. Só te procurar lá nas redes também para acompanhar todo o teu trabalho aí. Mas primeiro, né, esse baita evento aí que o pessoal tem que prestigiar. Bom, a Estação Cultura de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 1h30 da tarde. Agradeço muito a sua companhia. E para encerrar, mais música de Luciano Leães. Por favor, Luciano. Vamos tocar uma música inédita que se chama Hunky Dory Boogie.